Olá, bem-vindos ao Rota Jurídica. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o Setembro Amarelo, mês da conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Para essa conversa, temos a honra de receber a promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Daniela Cristina Ghiotti, que vai nos ajudar a entender o papel da Justiça e da sociedade na promoção da saúde mental. E é claro, contamos com a participação especial dos nossos acadêmicos de Direito, que prepararam perguntas essenciais para enriquecer esse debate. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa hoje. Eu agradeço a oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho no Núcleo da Saúde e o trabalho do Ministério Público Estadual na área da saúde também. Agradeço o convite das professoras da UCDB, do curso de Direito, os alunos, os acadêmicos que aqui estão. Para mim é um dia muito feliz. Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória. Como que foi a sua trajetória até chegar ao Ministério Público e até chegar a ser coordenadora do núcleo? Eu ingressei no Ministério Público em 2003, há 21 anos. A gente ingressa com a vontade, com aquela garra de tentar mudar a sociedade, aqueles pontos que a gente entende que são necessários, Nós temos inúmeros problemas sociais e o Ministério Público ele trabalha justamente nisso, Buscar soluções para aqueles problemas da saúde, da educação, do patrimônio público, do meio ambiente. Então, a partir daí, eu ingressei em 2003, passei por diversas comarcas, A primeira comarca, Porto Murtinho, depois passei por Brasilândia, Fátima do Sul, Aparecida do Taboado, até chegar em Campo Grande, no ano de 2012. Então, em 2012, já me deparei com a área da saúde pública, me apaixonei por essa área e, desde então, a gente tem atuado em Campo Grande na área da saúde. A gente vai falar hoje sobre um tema delicado, doutora, que é o Setembro Amarelo. O que seria o Setembro Amarelo e qual que é a importância dessa campanha? Bom, o Setembro Amarelo ele surge a partir do falecimento de um rapaz nos Estados Unidos, chamado Mike Emma. Ele faleceu e um pouco antes do falecimento dele, ele tinha 17 anos, tinha feito uma restauração de um Mustang amarelo. E com o óbito, lógico, todos se perguntam, a família começa a perguntar o que eu não enxerguei, os amigos também, E no dia do velório dele, os amigos se reuniram, então, fizeram várias cartas e dentro de cada carta havia uma mensagem, Se você precisar, procure ajuda. E junto da carta também havia um lacinho amarelo, simbolizando essa campanha que se iniciou então, naquela época, para a conscientização das pessoas a buscarem ajuda, a terem consciência que as pessoas apresentam sinais de alerta e devem buscar a ajuda necessária. Então, ela surgiu a partir daí e se difundiu para o mundo todo. Qual que é a importância desse tipo de campanha para toda a sociedade? Eu acho que é um alerta, de que a saúde mental, assim como todas as outras doenças, ela precisa ser tratada, Hoje a gente não se tem o estigma, por exemplo, de se tratar um problema cardíaco, a hipertensão, um problema de glicemia, a diabetes, todo mundo busca tratamento. E por que não buscar tratamento para a saúde mental? Então, nós temos que abordar esse tema com naturalidade. Os jovens têm que ter ciência disso, de que se apresentarem qualquer tipo de situação, estão se sentindo mal, alguma coisa que incomode, busque ajuda. Hoje nós temos aqui em Campo Grande são 74 unidades de saúde, básicas de saúde, nós temos 10 unidades de pronto atendimento, que todas estão prontas para atender esse paciente, essa pessoa, e encaminhar para o devido tratamento. E qual que é o papel do Ministério Público nesse tipo de campanha?
Olha, o Ministério Público ele fomenta, né, a discussão, o debate sobre o assunto, a eliminação desses estigmas, orienta a população sobre os serviços de saúde disponíveis e, na medida também do necessário, do possível, nós pleiteamos a melhoria dos serviços de saúde, né? Então, a partir da identificação de que o serviço de saúde não está atendendo bem o cidadão, o usuário do SUS, nós vamos conversar com os gestores, articular novas políticas públicas, né, de melhoria dos serviços. Doutora, como eu falei no início do programa, nós temos aqui a nossa plateia, que são os alunos do curso de Direito, e eles têm perguntas para a senhora. Então, eu vou pedir para que a primeira pessoa faça a pergunta para a doutora Daniela. Quem que é a primeira pessoa? Bom dia, doutora. Meu nome é Sofia e eu gostaria de saber se a senhora tem alguma estatística sobre o suicídio aqui no Brasil que mostra a relevância desse tema de ser debatido atualmente. Sofia, bom dia. Bom, os dados nacionais e internacionais são alarmantes, né? Mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no mundo anualmente. Esse dado está desatualizado porque não tem dados muito recentes. No Brasil, mais ou menos 14 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. São 38 óbitos ao dia por suicídio. Nós temos também aqui em Mato Grosso do Sul, ano passado, dados de 2023, 342 pessoas cometeram suicídio em Mato Grosso do Sul, né, os suicídios consumados, fora as tentativas de suicídio. Em Campo Grande, o ano passado, mais de 1.600 pessoas atentaram contra a sua própria vida sem conseguir, né, êxito no suicídio. E dados de 2022, 115 pessoas em Campo Grande cometeram suicídio. Então, os dados são alarmantes, eles aumentam a cada dia. Os dados de Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, dos 342 óbitos, 40% desse número era de jovens entre 15 e 29 anos. Então, os dados são muito preocupantes e a gente tem que realmente investir em saúde, em conscientização e em prevenção. Mais perguntas? Bom dia, doutora. Me chamo Maria Fernanda e eu gostaria de entender como que o direito pode contribuir para a prevenção do suicídio e para a promoção da saúde mental na sociedade. Maria Fernanda, eu não sei se os alunos aqui têm uma ideia de como o paciente psiquiátrico ele era tratado há 20, 30 anos, né? Existia um movimento na década de 60, liderado por um psiquiatra italiano chamado Franco Basile. O que ele percebeu, né? E isso são dados mundiais. Os pacientes psiquiátricos, eles eram segregados da sociedade. Então, se você tinha um filho, um irmão, um marido, uma esposa com problemas psiquiátricos, que não precisava ser problemas graves, não, a depressão que fosse, ele era segregado da sociedade, colocado nos chamados manicômios ou hospícios, que vocês devem já ter ouvido dizer. E lá eles ficavam até o óbito deles, né? Era um local de horrores, né? De violação de direitos. As pessoas permaneciam ali sem qualquer tipo de tratamento, sem alimentação adequada. Essa situação ela foi muito bem retratada. E vale a pena vocês que são jovens assistirem, né? Tem um filme que chama Bicho de Sete Cabeças, que é um filme mais antigo, mas também um documentário de uma jornalista brasileira chamada Daniela Arbex, que culminou, na verdade, um livro que ela escreveu e culminou numa série, num documentário na Netflix que se chama Holocausto Brasileiro. E ali vocês visualizam fotos e vídeos da época, não é montagem não, né? De pessoas nuas, pessoas privadas de qualquer tipo de atendimento, que viviam ali até o óbito delas, né? Os corpos eram comercializados para a faculdade de medicina, então assim, um show realmente de horrores. A partir dessa nova política que surgiu então com esse psiquiatra italiano chamado Franco Basile, as ideias dele foram sendo difundidas mundo afora, e aqui no Brasil, em 1980,
1990, iniciou-se um movimento chamado Movimento da Luta Antimanicomial, que culminou depois, mais tarde, né, em 2001, com a edição de uma lei 10.216, que acabou, né, com esse tipo de processo, né, de internações dessa forma. Foram fechados muitos leitos. Antes da reforma, a gente tinha mais de 60 mil leitos psiquiátricos no Brasil e hoje nós temos pouco mais de 10 mil leitos. Aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos apenas cerca de 150 leitos SUS psiquiátricos. Então, olha a redução que a gente obteve com essa legislação, né? Então, o direito contribui na medida de proteção e prevenção de danos, né? Salvaguardar os direitos do cidadão e oferecer o melhor tratamento possível para ele. A senhora falou de danos e existem os danos, né, doutora? É por isso que hoje a gente vê que está muito mais humanizado essa questão da saúde mental, né? A gente percebe que as pessoas elas têm um cuidado maior. Quando a gente vai ao hospital ou em qualquer lugar onde você vai, você fala, olha, essa pessoa está com depressão ou está com um problema mental. A gente percebe que as pessoas elas estão tendo um cuidado maior, é isso? Isso. Então, a partir desse movimento, essa legislação brasileira que surgiu, então, a Lei 10.216, ela prevê, então, esse tratamento humanizado, né? O tratamento próximo do domicílio, a pessoa ter acesso à terapêutica recomendada para ela ter acesso, direito ao sigilo do seu tratamento, ela poder também conviver com os familiares, né? Não ser segregada da sociedade, não ser vítima de abusos, opressões. Então, e a internação, a partir então dessa nova legislação, nova que não é tão nova, né, em 2001, ela é a última possibilidade. Então, se todos os outros meios de tratamento ambulatoriais não se mostrarem suficientes, é que se parte então para uma internação psiquiátrica em hospital geral. Ok. Mais perguntas da plateia? Eu me chamo Júlia e também sobre a legislação, eu queria saber se existem leis específicas sobre a proteção e promoção da saúde mental e como elas são aplicadas atualmente. Então, Júlia, como eu disse, tem essa lei, né, que foi editada em 2001, que ela prevê uma série de direitos do cidadão, né, aos serviços de saúde menos invasivos. E nessa lei também estão previstas as modalidades de internação possíveis, internações possíveis, né, psiquiátricas no Brasil, que são a internação voluntária, aquela internação em que o paciente adere ao tratamento, ele quer se tratar. A involuntária é aquela em que o paciente não aceita o tratamento, mas o tratamento é necessário e portanto, o médico indica aquele tratamento e a pessoa, mesmo contra a vontade, ela é submetida a um tratamento. E as internações compulsórias que são determinadas judicialmente. Essa lei, ela previu que o Ministério Público ele tem que ser acionado a cada comunicado de cada internação involuntária. Então, aqui em Campo Grande, citando-se um exemplo, se uma pessoa hoje for internada involuntariamente no nosso lar ou no hospital regional, que são os locais de internação, SUS, o diretor do estabelecimento nos comunica, olha, pessoa tal foi internada hoje involuntariamente. Nós automaticamente instauramos um procedimento no Ministério Público para acompanhar a internação involuntária. E essa internação ela tem um prazo máximo de duração pela lei. Ela pode ser de até 90 dias, que seria o prazo para a estabilização desse paciente, para ele poder depois ser tratado em meio aberto, né, num CAPS. E nós acompanhamos também essa alta. Caso eles não comuniquem essa internação, isso para que essas comunicações são feitas? Para que esse paciente não fique indefinidamente num hospital. Então, se não vem a comunicação, nós vamos lá e verificamos a situação daquele paciente, para que não haja nenhum tipo de violação de direitos. Tá ok, doutora. Eu vou dar um tempinho na nossa conversa, porque eu vou para o intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre essa questão do Setembro Amarelo e toda a importância dessa campanha para nós da sociedade, né? Pessoal, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, não saia daí. A indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo.
São consumidos 3.900 litros de água para a fabricação de apenas uma camiseta de algodão. Para um jeans, 3.781 durante toda a sua vida útil. Qual o destino daquela peça de roupa velha no fundo do armário? O que não serve para você pode servir a outras pessoas. De volta com Rota Jurídica, hoje conversando com a promotora de justiça, Daniela Ghiotti. Doutora, quais sinais as pessoas devem perceber e observar nos amigos, parentes, que indique que essa pessoa ela não está bem e que precisa de um tratamento ou até de um cuidado especial? Olha, normalmente a pessoa ela prefere o isolamento, né? Ela não se comunica, ela se isola. Ela passa, às vezes, a fazer uso de muito álcool ou outras drogas. Ela comunica, verbaliza que a vida dela não tem sentido, que ela vai colocar fim à vida dela. E, às vezes, até os familiares, eles falam, é de boca para fora, né? Não dão atenção, acham que aquilo é exagero. E, na verdade, a gente nunca deve menosprezar, né, esse tipo de informação. A gente deve... Esse é um sinal de alerta, né? Para a gente buscar, orientar esse paciente, que existem tratamentos, essa pessoa, dos tratamentos possíveis. A gente ter uma visão empática, né, daquela pessoa em sofrimento, porque, na verdade, a pessoa que passa por esses transtornos, ela está em sofrimento. Então, o olhar tem que ser de empatia e de acolhimento. Doutora, como que a gente pode conversar com uma pessoa nessa situação sem que ela se sinta invadida? Olha, na verdade, a gente tem que buscar escutar essa pessoa, né? Sem muitas críticas, sem tantos questionamentos, a gente se colocar à disposição para ouvi-la, né? Dizer, olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar, conte comigo para o que você precisar, a gente está junto nisso, eu vou te ajudar. Então, esse olhar, né, com empatia e sem tantos julgamentos ou questionamentos. Eu acho que oferecer ajuda. Aquela pessoa vai se sentir já amparada e, se ela sentir a necessidade de falar, ela vai com certeza falar, né? Dizer, olha, vamos buscar um tratamento, é o melhor meio para você, você vai se sentir melhor, né? Eu acho que seria nesse sentido. Tá ok. Vamos para as perguntas desse bloco. Primeira pergunta de quem que é? Bom dia, doutora. Eu me chamo Eduarda. Eu gostaria de saber qual que é o papel do Ministério Público na proteção dos direitos das pessoas que possuem transtornos mentais. Então, Eduarda, o Ministério Público, vocês vão estudar mais para frente na área de direitos difusos e coletivos, né? Na área da saúde é um direito difuso. Todo cidadão tem direito à saúde, né? Uma saúde pública de qualidade. Então, o papel do Ministério Público é justamente esse, verificar se o serviço de saúde que está sendo ofertado àquele usuário do SUS é um serviço integral, de qualidade, é um serviço humanizado, né? Buscar novos serviços, composições de equipes. As unidades básicas de saúde, elas são compostas, por exemplo, de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, quer dizer, é uma equipe, um conjunto. Se faltar o médico, a equipe vai estar incompleta. Então, o papel do Ministério Público é justamente esse: verificar o que está falhando e buscar, junto ao gestor, a solução daquele problema. Então, essa é a atuação do Ministério Público. E também na prevenção, né? Nós buscarmos mecanismos de orientação, de fomentar políticas públicas. Na área da infância e juventude, né? O Ministério Público tem um papel muito importante também junto às escolas. Existe uma lei municipal aqui em Campo Grande, que estabelece que todo tipo de automutilação, de algum sinal que a criança dê, né, relativa a problemas de saúde mental, devem ser comunicadas para os órgãos competentes, e o Ministério Público normalmente é acionado nessa situação para buscar essa interlocução com os pais, verificar um tratamento adequado para essa criança ou adolescente. Próxima pergunta. Bom dia, doutora. A minha pergunta é sobre conscientização e educação. Como a educação e a conscientização sobre a saúde mental podem ser integradas ao currículo escolar e universitário?
Então, esse tema é bem importante, né? Eu acho que é a gente começar a quebrar os estigmas, né? Tratar a saúde mental como uma saúde do corpo, né? As pessoas se preocupam tanto hoje com o corpo, com a saúde do corpo, a ficarem com músculos, né? E por que não tratar a mente? Né? Hoje ninguém se preocupa com isso e as pessoas estão adoecendo a cada dia. Vocês viram os números, né, que são crescentes. Então a gente tem que buscar falar mais sobre esse assunto, quebrar esses tabus, né, de que o tratamento, de que o doente, a pessoa com problemas mentais ou transtornos mentais ou qualquer que seja uma depressão, é um tratamento como outro qualquer, né? Então, isso aí tem que ser trabalhado, sim, nos currículos escolares, desde a infância, né? No ensino fundamental, ensino médio e nas universidades também, né? E nós temos que ter sempre esse olhar, né, com empatia para aquele que está passando por um sofrimento. Buscar, às vezes, um colega nosso do nosso lado, começa a mudar o comportamento, vai se fechando, começa a faltar da escola ou da universidade, por que não nós não oferecermos ajuda para aquela pessoa, né? Às vezes conversar com um coleguinha um outro colega, buscar uma conversa com os parentes, né, os familiares. Eu, volta e meia, eu tenho que, às vezes, colho informações dos meus filhos e busco abordar os pais dessas crianças para ver se eles estão observando esses sinais também, porque a criança vai se retraindo. Hoje tem muito bullying na escola, isso tem que ser trabalhado também, né? Os bullying estão gerando, as crianças estão partindo para as automutilações. Vocês viram os índices, né, de violências praticadas contra a própria pessoa, mais de 16 mil, 1.600 pessoas praticaram isso, essas automutilações o ano passado, né, em Campo Grande. Isso é um número muito grande. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa mesmo trabalhar na escola, quebrando esses tabus. Doutora, na sua opinião, por que as pessoas elas têm essa resistência em falar sobre isso, em falar sobre saúde mental? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acredito até pelo histórico, né, brasileiro e mundial de tratar o paciente psiquiátrico como uma pessoa incapaz, né, que deveria ser segregada, que era menos importante do que o outro paciente. Então, isso aí a gente tem que tratar agora com mais naturalidade, né? O tratamento em saúde mental é um tratamento como o outro qualquer, né? Um tratamento de oncologia, de cardiologia, e a gente, aos poucos, eu acho, incutir isso desde a criança, né, de que aquilo é natural, que ela tem que ser tratada, e isso eu acho que com o tempo vai se diluir e vai terminar. Tá ok, doutora, eu vou dar mais um tempinho na nossa conversa, porque agora eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí, porque o tema é muito importante. Eu já volto, o intervalo é rapidinho. Quem te ensinou a ignorar ideias? Ao invés de transformá-las. Existe beleza em recriar. Ressignificar é arte. De volta com o programa Rota Jurídica, hoje recebendo a promotora de justiça, a doutora Daniela Ghiotti. Quem que tem pergunta para a doutora nesse bloco? Bom dia, doutora. Eu sou Antonieta. Eu queria perguntar para a senhora como que os estigmas que a senhora citou, eles podem ser combatidos para que as pessoas passem a buscar ajuda. Antonieta, na verdade, essa quebra de estigma ela tem que ser feita a cada dia, né? A partir da naturalização do problema, né? Nós não enxergarmos o paciente, a pessoa com qualquer sofrimento mental, como uma pessoa diferente, né? Nós orientarmos essa pessoa de que existe tratamento, que os tratamentos estão disponíveis, inclusive no SUS. Então, eu acho que a naturalização do problema vai acabar com os estigmas. Meu nome é Sérgio. Eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente alguma história onde a intervenção do Ministério Público mudou a trajetória da vida de alguém. Olha, eu sou uma apaixonada pelo Ministério Público. Eu acho que a gente muda a trajetória das pessoas todos os dias.
A partir do momento em que nós aumentamos leitos gerais, por exemplo, leitos de UTI neonatal, a partir do momento em que nós cobramos e implementamos novos serviços, né, CAPs novos naquelas cidades em que não havia CAPs. Então, isso eu estou dizendo só na área da saúde, mas a atuação do Ministério Público em todas as áreas, elas têm reflexo na população em geral, né? A luta pelo meio ambiente, por um patrimônio público probo, né, sem corrupção. E na área da saúde, eu acho que esse trabalho diário nosso. Nós lutarmos por serviços de saúde de qualidade, nós brigarmos, por exemplo, foi uma briga agora recente nossa, para a regularização dos estoques de medicamentos do hospital regional, que estavam desabastecidos. Então, a partir do momento em que nós conseguimos fazer com que o gestor tome atitudes para regularizar um abastecimento que afeta, por exemplo, mais de 600 pacientes oncológicos, olha o avanço que a gente consegue na área da saúde. Então, tudo isso são medidas que os promotores de justiça de todo o estado adotam a cada dia. Olá, meu nome é Luiz Eduardo. Eu gostaria de saber que iniciativas e projetos a sua equipe está desenvolvendo para apoiar a saúde mental na comunidade. Eduardo? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Nós temos um núcleo da saúde que foi recém-criado, núcleo especial de apoio à saúde no Ministério Público Estadual. Foi criado esse ano, em maio, e o objetivo do núcleo é prestar esse apoio técnico e jurídico para todos os promotores de justiça na área da saúde. Especificamente na área da saúde mental, o núcleo ele tem realizado palestras de conscientização, nós elaboramos uma cartilha educativa que está disponível no nosso site, a gente pode depois disponibilizar para vocês também, com todos os canais de ajuda, né, existentes no SUS. Nós temos inúmeros serviços de saúde que podem ser utilizados pelo cidadão, tem aqueles canais de atendimento que são o CVV, o GAV, que são por telefone, que a pessoa em sofrimento ela pode acionar também para buscar esse tipo de ajuda. Então, é de conscientização e de prevenção ao suicídio. Bom dia, doutora. Me chamo Murilo. E você comentou sobre a luta antimanicomial. E é um problema já antigo até. Eu queria saber como ele anda na atualidade. Olha, hoje os psiquiatras eles não gostam mais desse termo, né, antimanicomial, eles evitam falar sobre isso. Mas o Brasil, a política do Ministério da Saúde, ela continua no sentido de reduzir cada vez mais o número de leitos psiquiátricos e se buscar os tratamentos extramuros, né, que a gente fala, os tratamentos nos CAPs, né? O que é o CAPs? É o Centro de Atenção Psicossocial. Aqui em Campo Grande nós temos 7 CAPs. Os CAPs eles têm um tratamento multidisciplinar, tanto o tratamento medicamentoso, mas o tratamento com terapias também. Então, o paciente ele é tratado no CAPs, às vezes o paciente passa o dia no CAPs e volta para casa para dormir, né, ficar próximo da família. Então, hoje em dia, a política é de redução de leitos, de aumento desses serviços de atendimento extra, né, muros, que a gente diz, que são os CAPs, as unidades de acolhimento. Os serviços residenciais terapêuticos são daquelas pessoas que permaneceram muito tempo nos hospitais psiquiátricos e romperam os vínculos familiares. Então, hoje existem casas aqui em Campo Grande, por exemplo, e no Brasil todo, para acolher esse paciente que já não precisa mais daquele tratamento dentro de um hospital, e ele é tratado, então, nesses serviços residenciais terapêuticos. Todos esses serviços a gente chama de pontos de atenção da rede psicossocial, que começa lá na atenção básica, passa pelo CAPS e, como última possibilidade, chega no hospital psiquiátrico. Então, toda uma rede de serviços, né, estruturada é o que o governo busca na área da saúde mental. Se alguém tiver um paciente que está sofrendo com algum transtorno mental, qual que é o primeiro passo que ele tem que ter depois dessa descoberta de que tem algo errado? Como que funciona até ele chegar a ter um atendimento adequado?
Bom, o primeiro ponto de atenção na área da saúde, né, em geral, não só da saúde mental, é a unidade básica de saúde, né? Todos os bairros têm uma unidade de saúde. Em Campo Grande, como eu disse, são 74 unidades de saúde básicas de saúde da família. Então, ali tem um clínico geral, que é habilitado, inclusive, para também verificar essa questão de saúde mental. Se houver necessidade de um tratamento especializado, esse clínico ele vai fazer a regulação desse paciente para um CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E lá ele vai receber esse tratamento que eu disse multidisciplinar, né, com uma equipe de médico, psicólogo, terapeuta ocupacional. E se porventura a necessidade for ainda maior, né, de tratamento, existem os hospitais psiquiátricos ainda. Aqui em Campo Grande nós temos o Nosso Lar, que atende os pacientes SUS, né, em saúde mental, e também nós temos alguns leitos no hospital regional que atendem especialmente pacientes com transtornos mentais, mas que fazem uso de álcool e drogas. Então, toda essa rede no SUS ela é bem articulada e se busca, né, um tratamento humanizado que atenda realmente às necessidades daquele paciente. E qual que é a mensagem que a senhora deixa para essas pessoas que estão passando nesse momento por alguma dificuldade e que por algum motivo não consegue demonstrar ou não consegue falar com alguém? Olha, a mensagem que eu digo existe tratamento, né? O seu problema, a sua angústia, a sua depressão, ela tem tratamento, né? Hoje existem medicamentos muito bons para tratamento desses transtornos mentais ou da depressão, né? As causas são... Eu não fui perguntada, mas o fenômeno, né, do suicídio, ele é um fenômeno complexo. Ele envolve várias vertentes, né? Desde problemas sociais, problemas econômicos, financeiros, problemas genéticos, biológicos, né? As pessoas, então, são vários fatores que podem levar a pessoa a cometer suicídio, né? Desemprego, por exemplo, problemas familiares, doenças físicas mesmo, além dos transtornos mentais. As pessoas também podem ter algum tipo de perdas familiares, rompimento de relacionamentos, fatores genéticos envolvidos também. Então, é um fenômeno que envolve várias facetas, né, que precisam ser tratadas e investigadas. E também um alerta, né, que eu disse já, os jovens estão buscando mais esses comportamentos de automutilações, que deve ser um sinal também a ser observado. E nós temos que observar também que os homens cometem mais suicídio. Os meios utilizados por eles são muito mais letais do que os das mulheres. As mulheres também se auto-lesionam mais, mas os meios que elas utilizam são menos letais e, portanto, que são os medicamentos, os envenenamentos, e acabam não culminando com o suicídio. Então, a mensagem é: busque tratamento. O Sistema Único de Saúde oferece esse tratamento gratuito. Nós temos vários locais de auxílio. Nós elaboramos aqui e presenteamos hoje os alunos, né? Tem um QR Code aqui nesse lembretezinho aqui de valorização da vida, com todos os pontos de apoio e de cuidado em saúde mental. Então, vocês podem acessar aí o QR Code e lá vão estar todos os serviços disponíveis para cuidado em saúde mental aqui no nosso estado, em Campo Grande. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Foi, assim, um assunto que a senhora trouxe com tanto cuidado. Então, muito obrigada por ter falado com a gente sobre esse assunto importante que a gente precisa discutir com a sociedade.
Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. O Núcleo da Saúde, ele atende o estado todo no Ministério Público, né? Só também uma orientação, né, que todas as comarcas, todas as cidades do estado que são comarcas, elas têm um promotor de justiça, né, que atua na área da saúde. Então, nós estamos alertas, vigilantes, né, para essa questão, não só da saúde mental, mas para a saúde em geral do cidadão e lutando por esses direitos. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada aos alunos do curso de Direito também, que estão aqui hoje no Rota Jurídica. Obrigada. Bom, pessoal, o programa fica por aqui. Eu espero você no próximo. Até mais. Tchau, tchau.